Se eu não tivesse ouvido com meus próprios ouvidos, jamais acreditaria. Imagine uma criança de apenas 4 anos, que nunca saiu da pequena cidade onde nasceu, de repente começar a falar palavras em línguas que ninguém ao seu redor conhecia. Primeiro foi uma frase estranha durante o café da manhã, algo que soava como francês antigo. Depois, um cântico em sânscrito, entoado com uma voz tão firme que fez a mãe derrubar a xícara das mãos. O que você faria se seu filho, que mal aprendeu a escrever o próprio nome, começasse a descrever cidades que nunca visitou, guerras que nunca viveu e até mortes que jamais presenciou? Alguns dizem que crianças inventam histórias, mas e quando os detalhes são tão precisos que desafiam qualquer explicação lógica? Quando ela descreve rituais de séculos atrás ou fala com sotaque perfeito idiomas que nem mesmo estudiosos dominam. Esta é a história de Gabriel, o menino que parecia carregar séculos dentro de si. Uma criança doce, mas com um olhar profundo demais para a pouca idade. Um olhar que escondia lembranças que não eram dele, ou talvez fossem. Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um enigma que desafia a própria noção de vida e morte. Era uma manhã comum na pequena cidade de São Bento das Águas, um lugar que parecia ter parado no tempo. As ruas eram estreitas, ladeadas por casas antigas de janelas coloridas, onde vizinhos se conheciam pelo nome e ainda deixavam as portas entreabertas para a brisa fresca passar. O sino da igreja anunciava as horas com seu toque arrastado e o cheiro de pão recém-assado se espalhava pelas esquinas, vindo da padaria do Senhor Anselmo. À primeira vista, nada ali indicava que algo extraordinário pudesse acontecer. Mas foi justamente nesse cenário de aparente simplicidade que nasceu Gabriel. Gabriel tinha apenas 4 anos, mas já chamava a atenção pela intensidade do seu olhar. Enquanto outras crianças da mesma idade corriam pelas praças, riam alto e sujavam as roupas de poeira, ele preferia observar em silêncio. Não que fosse triste ou solitário. Ao contrário, tinha um sorriso doce e um carinho espontâneo pelas pessoas ao redor. Mas havia nele uma calma estranha, como se carregasse nos ombros uma sabedoria que não cabia numa criança tão pequena. Seus pais, Clara e Augusto, não eram pessoas diferentes de tantas outras famílias da região. Clara era professora da escola municipal, uma mulher simples de voz doce, conhecida pelo cuidado que tinha com os alunos. Era o tipo de pessoa que lembrava de todos os aniversários e que levava bolo para a sala de aula, quando percebia que alguma criança estava mais triste. Augusto, por sua vez, trabalhava na oficina mecânica herdada do pai. Tinha mãos fortes e calejadas, mas o coração mole. Era um homem de poucas palavras, mas com uma ternura evidente nos gestos. Quando chegava em casa, gostava de levantar Gabriel no ar, como se o filho fosse mais leve do que uma pena. A vida da família seguia tranquila, até que pequenos detalhes começaram a escapar do que se chamaria de normal. O primeiro episódio aconteceu numa manhã aparentemente banal. Clara estava preparando café na cozinha quando ouviu o filho cantarolar no quintal. A melodia não lhe era familiar, mas pensou que fosse alguma música inventada na hora, como tantas que as crianças criam. Aproximou-se sorrindo, mas parou no meio do caminho quando percebeu que as palavras não eram em português. Gabriel, com apenas 4 anos, cantava em um idioma que ela não reconhecia. Um cântico cadenciado, cheio de sons guturais, que soava antigo, distante. "Gabriel?" chamou ela, tentando não assustá-lo. O menino olhou para a mãe e sorriu, como se nada de estranho tivesse acontecido. "Gostou da música, mamãe?" perguntou, inocente. Clara engoliu em seco, tentando manter a calma. "Filho, quem te ensinou essa canção?" Ele pensou por um instante, como se buscasse a resposta dentro de si, e murmurou: "Eu só lembrei." A resposta pareceu inofensiva, mas deixou Clara inquieta. Como alguém poderia lembrar de algo que nunca viveu? Os dias passaram, mas aquele foi apenas o primeiro de muitos episódios perturbadores. Gabriel começou a dizer palavras soltas em línguas que ninguém da família conhecia. Certa vez, durante o jantar, largou a colher e disse algo em um francês perfeito, pedindo de l'eau, como se estivesse acostumado a usar aquela expressão. Outra vez, ao brincar com blocos de madeira,
pronunciou frases em árabe clássico, algo que até mesmo estudiosos diriam ser difícil de reproduzir 100 anos de prática. Augusto, homem prático, inicialmente riu da situação. Esse menino tem uma imaginação sem tamanho, dizia, tentando tranquilizar a esposa. Mas a cada novo episódio, o riso lhe fugia dos lábios. Era impossível ignorar a clareza com que o filho falava línguas que nem adultos dominavam. Apesar de tudo, Gabriel continuava sendo uma criança carinhosa, doce e atenciosa. Gostava de brincar com o cachorro da família, um vira-lata chamado Bolota, e passava horas desenhando. Seus desenhos, porém, não eram comuns. Não retratavam casas, árvores ou bonecos de palito, mas templos, navios antigos e cidades muradas. Em um deles, feito com giz de cera azul, desenhou uma estrutura que lembrava pirâmides, com símbolos que mais tarde a própria Clara descobriria serem semelhantes a hieróglifos egípcios. "Você viu isso, Augusto?" perguntou ela, mostrando o desenho. "Deve ser coincidência, talvez tenha visto na televisão." Mas a família não tinha antena parabólica e Gabriel raramente assistia TV. O mistério crescia e, com ele, a sensação de que havia algo em Gabriel que fugia do normal. As vizinhas comentavam sobre a inteligência precoce do menino e algumas até diziam em tom de brincadeira: "Esse garoto tem alma de velho, pode escrever." Clara sorria por educação, mas por dentro sentia um frio percorrer sua espinha. Aos poucos, a estranheza se tornava impossível de ignorar. Em uma tarde chuvosa, enquanto Clara costurava roupas, Gabriel se aproximou com um olhar distante. "Mamãe, você acredita que a gente já viveu antes?" perguntou com a naturalidade de quem pergunta a hora do almoço. Clara deixou cair a agulha no chão. "Como assim, filho?" Ele sorriu, mas seus olhos estavam sérios demais para uma criança. "Porque às vezes eu lembro de coisas que não são daqui." Era como se Gabriel carregasse dentro de si lembranças fragmentadas de vidas passadas. E embora tentasse viver como qualquer criança, essas memórias emergiam nos momentos mais inesperados, trazendo à tona uma verdade que assustava os pais. Havia algo nele que transcendia o presente. A cada dia, a família se via dividida entre a ternura de criar um menino doce e a inquietação de conviver com um mistério que não sabiam explicar. Clara buscava respostas em livros, Augusto no silêncio de suas reflexões, mas nada os prepararia para o que estava por vir. O que estava por vir. Porque Gabriel não apenas falava idiomas de outras épocas, ele também guardava segredos que poderiam mudar a vida de todos à sua volta. Segredos que começavam a se revelar em pequenos fragmentos, como peças de um quebra-cabeça que ninguém sabia onde iria terminar. E o mais estranho de tudo era a forma como ele olhava para o mundo. Não como uma criança de 4 anos, mas como alguém que já tinha visto e vivido muito mais do que deveria. O tempo passava, e a vida em São Bento das Águas já não parecia tão tranquila para Clara e Augusto. O comportamento de Gabriel, antes considerado apenas incomum, começava a se tornar perturbador. As histórias que ele contava, os desenhos detalhados, os cânticos em línguas esquecidas, tudo isso começava a chamar atenção demais. Um erro aconteceu no dia em que Clara decidiu confidenciar à sua amiga mais próxima, Lúcia, o que estava acontecendo com o filho. "Você não vai acreditar", disse Clara, a voz trêmula, enquanto servia café. "O Gabriel anda falando coisas que não têm explicação." "O que você quer dizer?" Lúcia se inclinou, curiosa. Clara hesitou. Era como se parte dela quisesse guardar aquilo em segredo, mas o peso já era grande demais. "Ele fala línguas diferentes, línguas que ele nunca poderia saber. Francês, árabe, até sânscrito, eu acho." O olhar de Lúcia mudou. O brilho curioso deu lugar a algo mais sombrio. Medo. "Clara, não conte isso para mais ninguém. Você não sabe como as pessoas podem reagir." Mas o conselho chegou tarde. Sem perceber, Clara havia cometido um erro grave: confiar no ouvido errado. Lúcia não era má, mas era fofoqueira. Em menos de uma semana, toda a vizinhança já comentava sobre o filho da professora que falava como velho sábio. Logo, rumores começaram a circular.
Alguns diziam que Gabriel era uma criança abençoada, escolhida por Deus. Outros murmuravam que poderia ser obra de forças malignas. Uma vizinha mais idosa chegou a murmurar, cruzando os dedos: criança que fala língua estranha é sinal de aviso. Não traz coisa boa. A cidade pequena, que antes parecia acolhedora, tornava-se sufocante. Olhares desconfiados seguiam Clara e Augusto pela feira. Comentários velados surgiam sempre que Gabriel passava de mãos dadas com a mãe. Augusto, homem de orgulho silencioso, começou a se irritar. Eu avisei que não devíamos falar disso, disse ele em voz baixa durante uma noite tensa. Agora eles olham para o nosso filho como se fosse um monstro. O erro de Clara não foi apenas contar, mas insistir em encontrar uma explicação. Na tentativa de proteger o filho, ela começou a buscar ajuda em lugares que só aumentaram a confusão. Levou Gabriel até a paróquia local, pedindo conselho ao padre. O religioso, homem bondoso, ouviu com atenção, mas terminou a conversa em tom cauteloso. O dom das línguas é algo descrito nas Escrituras, minha filha. Mas quando acontece em uma criança tão pequena, devemos ter cuidado. Proteja-o. Não o exponha. O conselho parecia sábio, mas o efeito foi o oposto. Ao ver Clara visitar o padre mais vezes, os rumores se intensificaram. Agora, alguns acreditavam que Gabriel estava possuído. Outros que era uma espécie de profeta. Em ambos os casos, a vida da família se tornava insustentável. Nesse turbilhão, Augusto tomou uma decisão difícil. Sem consultar Clara, levou Gabriel a um médico em uma cidade vizinha, fingindo que era apenas uma consulta de rotina. Durante a conversa, tentou explicar os sintomas como se fossem parte de algum distúrbio neurológico. Ele fala coisas estranhas, doutor. Desenha símbolos, como se fossem lembranças de outro lugar. O médico, incrédulo, fez alguns testes simples e disse: seu filho é inteligente, talvez acima da média, mas não vejo doença alguma. O senhor precisa de paciência, não de diagnósticos. Quando Clara descobriu o que Augusto tinha feito, uma discussão acalorada explodiu entre os dois. Você mentiu para mim, acusou ela. Levou nosso filho às escondidas, como se ele fosse doente. E o que você queria que eu fizesse, Clara? Rebateu Augusto, a voz cheia de dor. Deixar que ele seja tratado como aberração? Eu só quero proteger o meu filho. No meio dessa tensão, Gabriel assistia em silêncio, os olhos sérios, como se compreendesse mais do que deveria. Depois da discussão, ele se aproximou da mãe e disse, em um tom que não parecia pertencer a uma criança: mamãe, não brigue com o papai. Ele só tem medo do que não entende. Todos têm. A frase madura demais deixou Clara arrepiada. Mas havia algo ainda mais estranho acontecendo. Certa noite, enquanto arrumava os desenhos de Gabriel, Clara encontrou um caderno escondido debaixo da cama. Ali, o menino havia registrado símbolos e palavras em diferentes idiomas, como se fosse um diário secreto. Em uma das páginas estava desenhada a imagem de uma casa incendiada, com pessoas gritando. Acima do desenho, em letras tremidas, estava escrito em francês: Je me souviens. Eu me lembro. A dúvida corroía Clara. Como uma criança poderia se lembrar de algo assim? E então veio a primeira virada. Em uma tarde de sábado, enquanto brincava no quintal, Gabriel olhou fixamente para um vizinho idoso, o senhor Armando. Aproximou-se devagar, segurou a mão dele e disse em voz baixa: eu conheço você, mas não daqui. Armando riu, pensando ser apenas imaginação. Mas Gabriel continuou em espanhol fluente: você me matou naquela vida. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Armando empalideceu, tremendo. A família inteira ficou sem reação. A cena espalhou-se rapidamente pela cidade, distorcida de 1000 formas diferentes. Alguns acreditavam que Gabriel havia revelado um segredo de vidas passadas. Outros diziam que era apenas invenção de uma criança impressionável. Mas, para Clara e Augusto, algo mudou para sempre naquele dia. Gabriel não estava apenas repetindo idiomas, ele parecia carregar memórias e acusações. E no fundo, em algum lugar entre o medo e a curiosidade, uma pergunta começava a crescer, inevitável. E se o que ele dizia fosse verdade? O episódio com o Sr. Armando foi apenas o início do que se tornaria o maior pesadelo da família.
Depois daquele dia, nada mais foi como antes. Clara já não conseguia dormir direito. Augusto passava as noites na oficina, fingindo trabalhar, mas na verdade tentando escapar do silêncio carregado que dominava a casa. Gabriel, por sua vez, parecia cada vez mais inquieto. Os desenhos tornaram-se mais sombrios. Chamas, guerras, cenas de violência. O menino, que antes falava apenas frases soltas em idiomas estranhos, agora começava a narrar histórias completas. Como se uma represa tivesse se rompido dentro dele, as lembranças fluíam sem controle. Eu lembro do cheiro da fumaça, dizia, os olhos marejados. As pessoas gritavam correndo para fora. Eu tentei ajudar, mas não consegui. Clara, assustada, o abraçava com força, tentando acalmá-lo. Mas dentro de si, sabia que não eram apenas devaneios. Havia uma dor real em sua voz, uma dor que não cabia em um corpo tão pequeno. Foi nesse período que uma nova revelação veio à tona e abalou os alicerces de tudo que a família acreditava. Certa noite, enquanto Clara guardava roupas no armário, encontrou uma caixa antiga de madeira, escondida no fundo. Era uma caixa que pertencia à família de Augusto, herdada do pai dele. Ela hesitou em abrir, mas a curiosidade venceu. Dentro, encontrou documentos amarelados, cartas antigas e um diário de capa de couro. Ao folhear, Clara descobriu algo perturbador. A família de Augusto carregava um segredo enterrado há gerações. Entre os papéis, havia registros de um incêndio ocorrido quase um século antes, em uma pequena cidade espanhola, do outro lado do oceano. O detalhe assustador era que as descrições do incêndio coincidiam com os relatos que Gabriel vinha fazendo. Datas, nomes, até mesmo a forma como as chamas haviam consumido uma casa inteira. Mas o choque maior veio quando Clara leu um trecho do diário escrito por um antepassado de Augusto. Lá estava registrado que, durante aquele incêndio, um homem chamado Armando Ruiz havia sido acusado de provocar as chamas. E, entre as vítimas fatais, havia uma criança de apenas 8 anos, chamada Gabriel. Clara deixou o diário cair no chão, o coração disparado. Era impossível que o filho de 4 anos pudesse inventar algo assim. As coincidências eram perfeitas demais para serem apenas fruto da imaginação. Quando confrontou Augusto, o marido ficou pálido. "Você sabia disso?" perguntou ela, erguendo o diário diante dele. Augusto hesitou, mas acabou confessando. "Meu pai me contou essa história quando eu era jovem. Disse que era uma maldição da família, que certas memórias nunca nos abandonariam. Eu nunca quis acreditar." O segredo estava exposto. Gabriel não era apenas uma criança especial. Ele parecia ser a reencarnação de alguém que já havia vivido e morrido em circunstâncias trágicas. A revelação abalou a relação do casal. Clara sentia-se traída pela omissão de Augusto. Ele, por sua vez, se culpava por ter trazido a maldição adiante. O clima em casa tornou-se insuportável. Enquanto isso, Gabriel parecia cada vez mais consciente de quem era. Em uma noite de tempestade, ele se levantou no meio da madrugada e, diante dos pais, começou a falar em espanhol fluente, descrevendo sua morte com detalhes impressionantes. "Eu estava sozinho. As chamas me cercaram. Eu gritei pelo meu irmão, mas ele não voltou. Ele me deixou lá para morrer." Clara gelou. "Irmão?" perguntou a voz trêmula. "Que irmão?" Gabriel olhou para Augusto, fixando-o com uma intensidade que fez o homem recuar. "Ele sabe. Ele sempre soube." O confronto foi inevitável. Clara pressionou o marido, exigindo respostas. Finalmente, entre lágrimas e raiva contida, Augusto revelou a verdade que guardava desde a juventude. "Aquele menino que morreu, Gabriel, era irmão do meu bisavô. Houve uma acusação de que o incêndio começou porque Armando Ruiz quis se vingar da família, mas nos relatos secretos sempre se dizia que o irmão mais velho abandonou o pequeno Gabriel às chamas para salvar a si mesmo. Esse segredo corroeu nossa linhagem. É por isso que meu pai falava em maldição." A revelação caiu como um raio. O filho deles parecia carregar as memórias do antepassado morto e o peso da traição de um irmão que o abandonou.
Clara chorava em silêncio, abraçando o menino. Augusto, devastado, não conseguia encarar o próprio filho. O passado e o presente se misturavam, e ninguém sabia onde terminava a memória e começava a vida atual. A grande descoberta mudava tudo. O que antes parecia apenas um mistério sobrenatural, agora se tornava uma ferida de família, uma cicatriz aberta que atravessava gerações. E o mais perturbador era a atitude de Gabriel. Apesar da idade, parecia consciente do drama que se desenrolava. Em um tom frio que não combinava com sua doçura infantil, disse: "Eu não voltei por acaso." A revelação caiu sobre a casa como uma tempestade sem fim. Depois daquela noite, nada aparecia no lugar. Clara andava como um fantasma dentro de seu próprio lar, os olhos vermelhos de tanto chorar. Augusto se fechara no silêncio, carregando um peso que parecia maior do que sua própria vida. E Gabriel já não parecia uma criança. O menino passava horas sentado diante da janela, observando o horizonte, como se buscasse algo que ninguém mais podia ver. Às vezes murmurava em línguas diferentes, outras vezes apenas ficava em silêncio, imóvel, como se carregasse uma dor impossível de traduzir em palavras. Clara tentava se aproximar. "Filho, você está bem?" perguntava, acariciando-lhe os cabelos. Gabriel respondia apenas com um olhar profundo, distante. "Mamãe, eu lembro do que ele fez." Era como se as memórias de uma vida passada dominassem completamente seu presente. Clara se sentia impotente. O instinto de mãe gritava que precisava proteger o filho, mas como se protege alguém de um passado que não deveria mais existir? Já Augusto se consumia em culpa. O peso da revelação parecia esmagá-lo, não apenas porque a história da família escondia uma traição, mas porque, de certa forma, ele sentia que havia herdado a responsabilidade. No silêncio da oficina, murmurava para si mesmo: "O pecado dos nossos pais e sempre cai sobre nós." As consequências logo começaram a se espalhar para além da casa. A cidade inteira já comentava. Alguns vizinhos passaram a evitar Gabriel, como se ele fosse perigoso. Na escola, as crianças cochichavam, riam, chamavam-no de menino estranho ou amaldiçoado. Clara, como professora, tentava interceder, mas nada parecia suficiente. O momento mais doloroso aconteceu quando Gabriel voltou da escola chorando, algo raro nele. "Eles disseram que eu não sou daqui, que eu não deveria existir." Clara o abraçou com força, o coração despedaçado. "Não escute o que eles dizem, meu amor. Você é meu filho. Você é real." Mas por dentro, até ela mesma já duvidava. A situação chegou a um ponto insustentável. Em uma noite fria, Clara confrontou Augusto mais uma vez. "Eu não aguento mais, Augusto. Nosso filho está sofrendo. Precisamos fazer alguma coisa." "E o que você sugere?" respondeu ele, a voz rouca de exaustão. "Quer que eu apague o passado com as próprias mãos? Isso não é possível." O silêncio que se seguiu foi devastador. Pela primeira vez, Clara sentiu que não podia confiar no marido. A omissão dele, o segredo que guardara por tanto tempo, tinha colocado a vida de Gabriel em risco. A dor não parava por aí. Poucos dias depois, Armando, o vizinho idoso acusado por Gabriel, faleceu subitamente, vítima de um ataque cardíaco. A cidade inteira murmurou que o menino havia previsto ou até mesmo amaldiçoado o velho. Para muitos, isso confirmava que havia algo sobrenatural e perigoso em Gabriel. A pressão aumentava. Havia olhares de medo, cruzes feitas às escondidas, portas fechadas quando Clara passava. A sensação era de isolamento completo. Certa noite, Gabriel disse algo que gelou os pais. "Eles não vão parar. Eles acham que eu trouxe a morte. Mas não foi culpa minha." O impacto emocional era devastador. Clara começou a perder peso. A aparência antes serena, agora marcada por olheiras profundas. Augusto, tomado pela culpa e pela hostilidade da cidade, começou a beber em silêncio, algo que nunca havia feito antes. A casa, antes cheia de risos e calor, transformara-se em um espaço pesado, sufocante. E então veio a falsa pista, um momento em que tudo parecia prestes a se resolver.
Uma pesquisadora da Universidade da capital soube da história e decidiu visitar a família. Doutora Helena, especialista em memória coletiva e estudos linguísticos, ouviu atentamente os relatos de Clara e principalmente de Gabriel. Anotava tudo, fazia perguntas, testava o menino com frases em idiomas raros. Para surpresa dela, Gabriel respondia com fluência, como se tivesse vivido aquelas culturas. "É impressionante", disse Helena, ajeitando os óculos. "Existem relatos de crianças assim em outras partes do mundo. O que vocês têm aqui pode ser uma prova científica de memórias de vidas passadas." Clara sentiu um fio de esperança. Talvez aquela fosse a saída. Talvez, se houvesse uma explicação racional, o filho pudesse ser visto não como um monstro, mas como um prodígio. Helena chegou a prometer um artigo, uma publicação que poderia limpar o nome da criança. Mas, no fundo, seu interesse parecia mais científico do que humano. Augusto desconfiava. "Essa mulher não quer ajudar nosso filho. Ela quer usá-lo como objeto de estudo." E ele não estava errado. No mesmo dia em que foi embora, Helena confidenciou a colegas em uma ligação telefônica: "Se esse caso for confirmado, será a descoberta da minha carreira." O público acreditaria, naquele ponto, que a história tomaria o rumo de uma explicação científica, uma espécie de redenção pelo conhecimento. Mas essa era a pista falsa, porque a verdadeira resolução ainda estava longe, e seria muito mais sombria do que qualquer explicação acadêmica. Naquela noite, antes de dormir, Gabriel olhou para os pais e disse em um tom enigmático: "Vocês ainda não sabem a verdade." Tópico 5. Final surpreendente. O silêncio que se instalou naquela casa após as revelações era quase insuportável. Clara, sentada no sofá da sala, olhava fixamente para a lareira apagada, como se buscasse em suas cinzas algum sentido para o que havia descoberto. Lucas, ao seu lado, segurava um copo de água com as mãos trêmulas, sem coragem de encarar a esposa. O pequeno Miguel, depois de toda a atenção, finalmente dormia no quarto, mas até em seu sono murmurava palavras em idiomas que ninguém ali dominava. A revelação de que o menino falava línguas de vidas passadas já havia abalado a todos, mas o que realmente destruía o coração de Clara era a ideia de que Lucas havia escondido por tanto tempo aquele segredo terrível. O pai de Miguel, em algum ponto, havia percebido os sinais antes dela e optara pelo silêncio. Um silêncio que agora pesava como chumbo. "Você sabia?" A voz de Clara saiu baixa, quase um sussurro, mas cheia de dor. "Você sabia e me deixou acreditar que era só imaginação." Lucas fechou os olhos, respirando fundo. "Eu só queria proteger vocês. Eu pensei que, se ignorássemos, isso iria passar." Aquelas palavras caíram como uma sentença cruel. Proteger para ele significara esconder, fingir que nada acontecia. E agora era tarde demais. Clara se levantou, caminhando pela sala em passos curtos e agitados. O chão de madeira rangia sob seus pés, e a cada ranger parecia ecoar um grito contido dentro dela. "E o que vamos fazer agora, Lucas? Hein? O que você sugere? Que continuemos fingindo? Que digamos ao nosso filho que ele está condenado a carregar memórias que nem são dele?" O marido não respondeu. Seu silêncio era uma confissão. Na manhã seguinte, Clara tomou uma decisão inesperada. Procuraria a ajuda de uma especialista em regressão de memória e fenômenos inexplicáveis. Não importava se seria desacreditada, não importava se chamassem aquilo de loucura. Miguel não podia ser apenas uma criança perdida entre vozes do passado. Ele merecia encontrar um caminho para se libertar. Mas, no fundo, a mãe carregava outra expectativa secreta. Queria descobrir se aquelas vozes do passado poderiam revelar quem de fato estava ligado ao destino de seu filho. A sessão foi marcada em segredo. Clara não contou nada a Lucas, talvez porque não confiasse mais nele, talvez porque temesse que ele a impedisse. Quando chegou o dia, o coração da mãe parecia bater mais forte do que o do menino. Miguel foi deitado em uma sala silenciosa, iluminada por velas. A terapeuta pediu que ele relaxasse, que respirasse fundo, e em instantes, a criança começou a falar. Mas o que saiu de sua boca não eram apenas palavras em línguas mortas.
Eram frases completas, carregadas de emoção, em tom adulto, grave, quase assustador. Eu falhei. Eu deixei que ele morresse. E agora estou preso, condenado a voltar, até reparar o que fiz. Clara gelou da cabeça aos pés. Quem morreu? Ela perguntou, sem conseguir conter a voz trêmula. O menino, ainda em transe, respondeu: meu irmão. As palavras caíram sobre Clara como lâminas invisíveis. Meu irmão. Aquilo não fazia sentido. Miguel era filho único. Não havia irmão algum. Mas, no instante seguinte, o menino começou a descrever lugares e situações que Clara jamais havia contado a ele. Falava de uma casa antiga, de um rio escuro que cortava a cidade, de noites de fuga e medo. E em meio àquelas lembranças, surgiu um detalhe perturbador. Ele descrevia, com uma precisão impossível, a juventude de Lucas, muito antes de conhecer Clara. A mãe sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. O filho estava narrando a juventude do próprio pai. De repente, tudo fez sentido. O silêncio de Lucas, o medo em seus olhos, a tentativa desesperada de enterrar aquele segredo. Ele sabia. Ele sempre soubera. Clara saiu da sessão antes do fim, abraçada ao filho, que ainda murmurava frases desconexas. Não esperou mais. Correu para casa, onde encontrou Lucas sentado à mesa, como se a esperasse. É verdade, não é? Clara gritou, lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. O que ele disse? Você perdeu um irmão. Lucas empalideceu. Não havia mais como negar. Entre soluços e silêncios sufocados, ele contou a verdade. Quando jovem, ainda adolescente, Lucas havia saído para brincar com o irmão mais novo às margens do rio. Uma escolha irresponsável, um descuido fatal. O menino caiu nas águas e nunca mais voltou. A família foi destruída pela tragédia e Lucas carregou a culpa desde então. Mas o detalhe mais assustador ainda estava por vir. Já às vezes, Clara, às vezes eu sinto que Miguel não é só nosso filho. Eu sinto que ele é o meu irmão voltando. Que ele voltou através dele. A frase ecoou na sala como um trovão. Clara recuou, sem acreditar no que ouvira. Seria possível? A criança que eles criaram com tanto amor, o menino que ela carregou no ventre, seria também a alma do irmão morto de Lucas, retornando para buscar redenção? Miguel, acordado pelo choro da mãe, apareceu na escada. Seus olhos infantis, grandes e serenos, miraram o pai, e em um tom suave, mas carregado de estranheza, disse: eu te perdoo. O silêncio que seguiu foi absoluto. Clara caiu de joelhos, incapaz de compreender o peso daquela cena. Lucas chorava como nunca havia chorado antes, com soluços que sacudiam seu corpo. Por um instante, parecia que a história terminaria ali, com a cura, o perdão e a libertação. Mas não. O destino ainda guardava sua última e cruel ironia. Naquela noite, Clara teve um sonho perturbador. No sonho, Miguel não era Miguel. Era outro menino, com roupas antigas, chamando por ela como se fosse sua mãe de outra vida. E no fundo de sua mente, uma sensação crescente de que nada estava realmente resolvido. Ao acordar, com lágrimas nos olhos, Clara percebeu. Não importava o quanto buscassem explicações, aquela criança carregaria para sempre o peso de muitas vidas. E ela, como mãe, teria que suportar a dor de nunca saber ao certo quem realmente dormia em seu colo. A última cena daquela história não foi gritos nem revelações. Foi Clara em silêncio, observando Miguel brincar no quintal ao amanhecer. Ele sorria como qualquer criança de sua idade. Mas quando se virou para a mãe, em seus olhos não havia apenas inocência. Havia um brilho profundo, enigmático, como se dezenas de almas olhassem através dele. E Clara entendeu, com um arrepio na espinha. Meu filho nunca será apenas meu. Ele pertence a todas as vidas que já viveu e a todas as que ainda viverá. Se você chegou até aqui, sabe que algumas histórias não podem ser esquecidas. São como segredos sussurrados no escuro, que nos arrepiam e nos fazem olhar para a vida de uma forma diferente. A história de hoje foi sobre uma criança que carregava em sua voz os ecos de outras vidas. Mas, no fundo, ela também nos lembrou de algo maior.
que o mistério do ser humano vai muito além do que podemos compreender. E é justamente isso que nos move aqui, no canal Fatos e Lendas. Cada vídeo que você assiste é mais do que um relato. É uma experiência, uma viagem por entre mistérios ocultos, lendas esquecidas e segredos que podem mudar a forma como você enxerga o mundo. Se essa história tocou você, se mexeu com a sua imaginação ou se deixou no ar aquela sensação de arrepio na alma, então prepare-se, porque o que vem pela frente será ainda mais intenso. Há histórias que desafiam a lógica, relatos que confrontam a razão e segredos que, quando revelados, parecem impossíveis de acreditar. Mas todos eles têm algo em comum. Fazem o coração acelerar e a mente questionar. Por isso eu faço agora um convite especial. Inscreva-se no canal Fatos e Lendas. Ative o sininho das notificações e não perca nenhum dos próximos episódios, porque aqui, cada história é como abrir uma porta para o desconhecido. Imagine estar sozinho, à noite, com as luzes apagadas, e alguém começa a contar um segredo que nunca deveria ser revelado. É assim que queremos que você se sinta a cada vídeo. Uma mistura de arrepio, fascínio e a estranha certeza de que há mais mistérios entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Então, não espere. Clique agora em inscrever-se. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que também ama mistérios e venha caminhar conosco. Porque aqui no Fatos e Lendas, cada episódio é um segredo contado no escuro e o próximo pode ser o mais impactante da sua vida.